Rapaziada, vocês vão falar que, Rafael tá sem conteúdo, Rafael tá sem assunto, e não sei o que, sei o que lá. Gente, o LH é ídolo do fogão, ele sempre gasta o tempo dele relembrando do Botafogo, seguindo o Botafogo, comentando nas páginas do Botafogo. O LH deu show ontem, como já dava show na época da Seleção Brasileira, quando era do Botafogo ainda, mostrando que ele é injustiçado, tem menos espaço que deveria ter, tem que ser titular. Então vamos falar aqui um pouquinho, deixar um vídeo off-topic, né? Um vídeo sem falar de Botafogo especificamente, falando de um ídolo do Botafogo e de uma coisa que é importante pra gente, a seleção brasileira. A gente sempre falou que, o Brasil sem Botafogo não seria campeão disso, daquilo e tudo mais, nós somos o mais tradicional, a seleção brasileira em preto e branco e tudo mais. Então temos que dar um tempo também, às vezes, falar de seleção brasileira, ainda mais que no ídolo nosso é o destaque, sim, do jogo de ontem. Entrou e mudou a partida, jogo xoxo, jogo insalubre ali, jogo meio chatinho, meio modorrento. Ele foi lá e 2 porradinhas, 2 gols em poucos minutos, né? Fazendo a gente sentir saudade, né? Do nosso LH, que se Deus quiser um dia vai voltar. Vamos aqui fazer vamos render uma homenagem ao LH hoje e mostrar como a mídia inteira, os 4 cantos da mídia brasileira, falando do LH e exaltando esse grande jogador, esse monstro, esse tanque que atropela todo mundo, resolveu o jogo ontem pro Brasil, tá? Esse vídeo é uma homenagem do canal ao LH. Vamos reagir aqui a todos os comentaristas falando do LH, exaltando esse grande jogador que ele é. Aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo e bora aí assistir esse compilado de rasgação de seda ao nosso Pantera Negra, o príncipe de Wakanda. A seleção brasileira precisa de jogadores que nem o Luiz Henrique, que não tem medo da camisa da seleção brasileira, que não tem peso nenhum, que não faz nenhuma diferença pra ele estar usando a camisa da seleção brasileira. É um cara que entra em qualquer jogo que ele tenha e vai fazer a diferença, vai pra cima, vai buscar jogo. Hoje, contra o Chile, ele muda o segundo tempo da seleção, com energia, com talento, com velocidade, em posição física, tem que estar na seleção brasileira. Mas tá na Rússia. Paciência. Mas vai ter que estar na seleção brasileira. Até podia alguém tirar ele da Rússia, né? Pelo amor de Deus, o que ele tá fazendo na Rússia? Enfim, mas faz a diferença. E tem que ser convocado e tem que ser considerado. É um ano da Copa? Acho que vai estar lá, hein? Luiz Henrique fez o que se espera de um cara como ele. O que se espera de alguém que quer ser protagonista e levantar a taça. A gente tem pontas excelentes na seleção. O Rafinha é brilhante, o Vini Júnior já foi o melhor do mundo. Cara, o que se espera é que esses jogadores peguem a bola embaixo do braço, drible 1, 2, 3, 4 e façam a jogada do gol, façam um diferente. Não simplesmente se entreguem a um sistema tático, não simplesmente façam parte, colaborem, não. A gente vai voltar a vencer a Copa quando formos nós, quando o drible desmontar o planejamento. O planejamento nunca nos levou a nada. É importante, eu sei, o futebol evoluiu. Mas é isso que o Luiz Henrique fez hoje que nos torna diferente, que nos faz país do futebol, cara. O moleque entrou voando, o Paquetá. A diferença é você ter ali 2 caras cerebrais, o Paquetá e o Bruno Guimarães, um aproximando do outro. Vocês veem o que eles podem colaborar. Você tem 2 caras armando aquela linha de 4. Você vê, mesmo os 4 peças, essa linha de 4 lá na frente, todos perdidos, enfiados no meio da defesa do Chile. O João Pedro no meio de 2, o Estevão batendo cabeça, o Martinelli batendo cabeça. Você dá um passinho para trás, a linha de 4 vira um quadrado, 2 aqui, 2 ali, o jogo de aproximação, triangulam, sobra, seleção dá espaço para os laterais. Tem um quadrado no meio, os laterais de um lado do outro aprofundam, dão profundidade, dão espaço. A seleção brasileira mudou muito no segundo tempo na medida que o Ancelotti foi lendo a partida. Cara, eu acho animador, não por vencer o Chile, até porque o placar é magro, mas pelas leituras de jogo que o Ancelotti tem e por caras como Luiz Henrique e Paquetá terem entrado como entraram. Um dos jogadores mais fundamentais para o ciclo da seleção brasileira, sim, para a classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Apesar de ter poucos jogos, nos poucos minutos que jogou, entregou e entrega até hoje. Luiz Henrique entrou naquele jogo contra o Chile, lá na primeira parte ali das eliminatórias, em Santiago, e marcou o gol da vitória no momento em que o Brasil estava ficando fora da qualificatória, gente. O Brasil estava indo para a parte ali da repescagem e ele marca aquele gol. Na partida seguinte, um gol e uma assistência. Depois foi Rei da América, campeão com o Botafogo, mudou de clube e a seleção não decidiu convocar de novo. Agora ele volta à equipe, atuando pelo Zenit da Rússia. E assim, quem viu o jogo, irmão, fala por si só. Luiz Henrique é um dos melhores atacantes do planeta. A facilidade com a qual passa dos adversários, a leitura de jogo para passar, tocar, driblar, chutar, cruzar. Hoje, com pouquíssimos minutos em campo, o Luiz Henrique transformou 1-0
xoxo, num 3-0 com contundência para a seleção brasileira. Com o desempenho que vem tendo e até com os resultados que entregou em momentos dificílimos para o Brasil, Luiz Henrique merece sim estar na Copa no que vem. É só ter um treinador um pouquinho mais corajoso na seleção brasileira, que coloque 4 atacantes sem medo jogando em casa, que coloque para jogar aqueles que estão no melhor momento, aqueles que estão brilhando, mesmo sendo jovem, mesmo sem experiência, que o Brasil joga futebol. Brasil 3-0. O Ancelotti. Sabe o que o Ancelotti fez a mais do que os outros? Teve coragem, botou o time ofensivo, botou a molecada para jogar, não ficou preso a nome. E o Brasil venceu por 3-0 no Maracanã. O Brasil me empolgou. O Brasil empolgou os torcedores. O Brasil empolgou quem gosta de futebol. Tomara que esse seja só o começo de uma geração vitoriosa, corajosa, ofensiva e onde joguem os melhores, não quem tem mais nome. Simples assim. Seleção brasileira já classificada, o adversário muito fraco, Chile, armou um ônibus ali na frente do gol, né? E a seleção brasileira fez o que tem que fazer contra um adversário muito fraco. Pressionou, atacou, criou chances. Bom pro Estevão, né? Fazer um gol com a camisa da seleção brasileira para pegar confiança. Mas quem agitou mesmo foram o Paquetá e principalmente o Luiz Henrique, né? Que entraram no segundo tempo. O Luiz Henrique, eu pelo menos fiquei com a impressão que não deveria ter saído nunca da seleção brasileira, né? Tinha sido convocado pelo Dorival Júnior, tinha ido bem, jogou muita bola no Botafogo, histórico campeão brasileiro da Libertadores. Aí foi vendido para a Rússia, sumiu da seleção brasileira, não foi mais chamado. Hoje ele voltou e fazendo um trocadilho, botou fogo no jogo. Que jogador é o Luiz Henrique, hein? Então legal termos o Luiz Henrique de volta, o Paquetá bem, bom jogo do Bruno Guimarães. E é claro que contra outras seleções, o Brasil vai ter muito mais dificuldade, né? Quando chega a Copa do Mundo, pega uma Argentina, um Uruguai, uma França, Espanha, Portugal, Inglaterra, não dá para comparar com o Chile. Mas, como preparação, valeu, eu gostei. E vocês, o que acharam? Luiz Henrique é o maior desperdício de talento do futebol mundial. Não é só do futebol brasileiro, não. Esse cara é um craque. Um craque que era pra jogar em time grande do futebol internacional. Só que ele optou por ganhar dinheiro no Zenit. Luiz Henrique não pode ser descartado para a seleção. Isso é um movimento que a gente tem que entender. Não é porque o cara foi para um mercado alternativo que ele tem que ser descartado. Tem jogador que é bom, e é bom em qualquer lugar, irmão. Tem jogador que é bom e a gente não pode tirar para nada porque foi para outro lugar. O Luiz Henrique joga muito. E bastou ele entrar que mudou totalmente a sinergia da seleção. Precisou daqueles que têm identificação com a torcida. Luiz Henrique tem identificação com o povo brasileiro. E é disso que a gente precisa. Geração com tanto jogador que não se criou no Brasil, com tanto jogador que a torcida não conhece direito. O povo aclama por jogadores que estão a nosso nível, que são acessíveis, por jogadores com identificação. Luiz Henrique é o rei da América. Saiu do Botafogo como o rei do Rio. A identificação do povo brasileiro com a seleção passa por esses jogadores. Luiz Henrique é fundamental e a seleção precisa dele, independente dele estar jogando aqui, na China, na Arábia, na Geórgia, em qualquer lugar do mundo. Se o cara é craque em qualquer lugar. Eu não sei pro Ancelotti, eu não sei pra vocês, mas pra mim o Luiz Henrique já se convocou pra Copa do Mundo, porque ele mostrou que a camisa da seleção brasileira não pesa nem um pouco no corpo dele. Em todas as vezes que ele entrou pra jogar com essa camisa amarela, ele entrou leve, ele entrou solto, ele entrou indo para cima, ele entrou com muita personalidade. E acima de tudo, ele demonstrou que mesmo indo pra uma liga inferior, ele não perdeu no aspecto físico e muito menos no aspecto técnico. Porque assim, o jogo que estava se desenhando para uma atuação mais ou menos, o Brasil até começou bem o jogo, começou marcando forte, começou tentando pressionar, mas sem construir muitas chances, saiu na frente com um bonito gol do Estevão que mostrou recurso, que teve também uma boa atuação e ganhou pontos para uma futura convocação para a Copa do Mundo, mas em diversos momentos do jogo estava naquele banho-maria. Só que aí foi o Luiz Henrique entrar e deixar o jogo eletrizante. Toda a bola que ele pegou, ele foi pra dentro, ele foi pra cima, ele gerou o jogo, ele fez alguma jogada importante. Paquetá também é outro, que agora com a cabeça mais tranquila, absolvido, naturalmente vai pegar a posição de titular. Gostei da atuação do Bruno Guimarães, gostei da atuação do Douglas Santos, uma grata surpresa, estava escondido lá na Rússia. Teve sua chance, jogou bem. E ponto positivo para a defesa da seleção brasileira também, que era um problema com o Dorival, era um problemaço com o Diniz, e com o Ancelotti, terceiro jogo, nenhum gol sofrido.
É isso, aos poucos as coisas vão ficando um pouco mais animadoras, porque temos treinador, temos muitos jogadores, resta agora formar um bom time. Luiz Henrique não pode estar atrás da fila de Gabriel Martinelli, não pode estar atrás da fila de convocados recentemente, e ele não, Savinho, o Antony já foi convocado, não pode hoje, tá? 3 de setembro de 2025, tá atrás de Rodrigo, que não vem jogando no Real Madrid. O próprio Estevão foi bem, fez o gol, temos uma projeção enorme em cima desse jogador. Luiz Henrique não está atrás na fila do que esse jogador na seleção brasileira. Eu acho que você pega o que já fez o Vinícius Júnior no Real Madrid, a expectativa que a gente tem do que ele já fez com a camisa de um time poderoso, o Rafinha pelo Barcelona, beleza. Mas o Luiz Henrique, quando ele entra, e não foi só hoje, eu sei que o adversário era muito fraco, lanterna das eliminatórias, mas todas as vezes que ele teve a oportunidade, entrou com leveza, partindo para cima, drible para esquerda, drible para direita, dando assistência, fazendo gol. Tá levinha a camisa dele, tá levinha. E para esse nível, quando não temos os jogadores extra classe chegando perto de uma Copa do Mundo, isso tem que ser levado em consideração. O Luiz Henrique tá pedindo passagem e essa passagem tem que ser estendida para ele, tem que abrir todo mundo e deixa o cara passar. Ganhou pontos importantíssimos e sei que o Ancelotti vai levar isso em consideração. Tomara, na verdade, né? Falei sei, mas espero. Ganhou pontos importantes nessa corrida, de uma posição muito disputada pelos lados do campo, pensando em Copa do Mundo. Eu diria até que hoje, com esse time, ele ganhou até uma vaga de titular, deveria, se tivesse um jogo decisivo na próxima data FIFA, que não é o caso, já estamos classificados contra a Bolívia. Mas ganha pontos importantes, claro, vai ter que ficar mostrando isso a cada data FIFA, mas a lesão de Vinícius Júnior, Rodrigo não estando jogando, de repente abriu vaga para ele voltar, né, que ele não foi convocado na primeira vez que o Ancelotti passou, e o Luiz Henrique mostrou que tá leve, tá pedindo passagem e isso tem que ser levado em consideração. Tá soltinho e jogando o que sabe, o moleque joga muito. Pantera, que jogaço, melhor em campo hoje. Agora o segundo tempo a gente tem a certeza. Sabe o Luiz Henrique? Sim. O Luiz Henrique, ele tá vindo assim, estrada, aquela estrada amarrada, aquele longa, trânsito amarrado. Tá. Ele São já Petersburgo, chegou, Rio. pá, Verdade. acendeu o farol, ligou a seta, botou no canto e falou, sai da frente que eu vou passar. O Luiz Henrique já piscou o farol, deu seta e passou. Falou assim, quem tá no lugar de quem eu não sei, mas eu tô dando seta pra passar. E quem ficar na frente vai ser atropelado. Acho que é o que a gente tira desse jogo aí. Mesmo atuando no Zenit da Rússia, um futebol de pouca visibilidade, Luiz Henrique mostrou que merece uma vaga na Copa do Mundo, que merece ser uma das opções de Carlo Ancelotti para 2026, principalmente para dar um gás novo no segundo tempo de partida para a seleção brasileira. E foi isso que ele fez na vitória de 3-0 contra o Chile no Maracanã, com 2 assistências no segundo tempo. Depois que o Luiz Henrique entrou no segundo tempo, a seleção brasileira deslanchou. Foi importante para a assistência no gol de Lucas Paquetá, foi importante para a assistência no gol de Bruno Guimarães. Então, um jogador que pede passagem, mesmo atuando um futebol de pouca visibilidade, que é o futebol russo. Luis Enrique tem un talento extraordinario neste sentido, molto forte fisicamente, fantástico nel gioco de uno contra uno, ha cambiado o jogo con a súa frescura, estaba fresco físicamente e es claro que un jugador con ese talento cuando está fresco y los otros cansados cambia el partido, él lo cambió muy bien, es es muy bon para el equipo nacional ter esos tipos de jogadores. Outro ator no Real Madrid, o outro Estevão, um dos craques mais promissores, mostra como ele merece estar ali. Agora, a vaga de titular, aí é uma coisa que o Brasil não pode errar mais. Tem que jogar a Copa do Mundo quem estiver no melhor momento. Porque Copa do Mundo não se ganha com o melhor time, se ganha com a seleção no melhor momento. Várias vezes as melhores seleções do mundo não foram campeãs. A Argentina não era a melhor seleção do mundo quando foi campeã. A Alemanha não era em 74, a Itália não era em 83. É muito normal. E para isso depende muito da leitura do técnico. Então, mas Vitor, hoje
Eu entendo o que você está falando. Você tiraria o Estevam para colocar o Luiz Henrique hoje? A gente já viveu isso. Hoje não. Mas tem que esperar. Mas eu adoro o Luiz Henrique. É difícil imaginar que o técnico da seleção brasileira, sendo quem ele é, que ele vai submeter aos encantos de alguém que pediu ou de uma pedalada a mais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, então. Uma dúvida. E eu realmente não tenho a resposta. Vamos supor que o Vini Júnior não esteja no melhor momento. Já bem. E o Martinelli voando. Você acha que tem alguma chance do Vini Júnior ser reserva da seleção com o Ancelotti? Depois do que ele fez com o Ancelotti em jogos grandes pela seleção? Pediu a palavra. É uma dúvida. Não, sim, eu acho que sim. O Vini, o Rodrigo, o Neymar, eu acho que se a gente começar a fazer, a gente pode começar de agora até a Copa do ano que vem, começar a fazer uma coletânea e separando. E eu acho que o Ancelotti, aos pouquinhos, no jeito dele de gerir a coisa, ele vai começar a deixar isso muito claro para todo mundo. Não acho que seja uma vaga cativa para ninguém e não da boca para fora. O Vini pode ser como o Neymar não esteve aqui. Se o Ancelotti quisesse muito, o Vini estava para o jogo da Bolívia. Ele tinha convocado e ele não teve nenhum apego à situação, como não teve ao Rodrigo. E ao Luiz Henrique também, quem foi que falou, não sei se foi o Marra, que não vai ser o Ancelotti que vai ceder, sabe, aos encantos de uma pedalada de 15 minutos. Eu acho que tem uma diferença. O Luiz Henrique está brigando por uma vaga na Copa, diferente do Marquinhos, do Gabriel Magalhães até, do Casimiro com o Ancelotti, do Vini mesmo. Esses estão na Copa, do Alisson, esses estão na Copa, os outros estão brigando. E acho que o Luiz Henrique, a postura dele aqui quando entra de muita personalidade, sabe? É mais do que simplesmente um encaixe. A postura dele no gramado, olhando daqui, quando ele entra, diferente dos outros ali, que em algum momento sobe uma pressão, depois baixa, depois recua, bate um cansaço, no segundo tempo ele entra ali com aquela coisa de eu era protagonista no passado, muita gente esqueceu, não me convocaram em março porque eu fui para a Rússia, isso foi verbalizado para ele, por gente da seleção, olha, você foi para a Rússia, você tem 4 jogos ou menos até a janela de convocação de março, ali do Dorival, não vamos te chamar por isso, não é porque você jogou mal, caiu, não, é por isso. E também foi ali naquela transição ali de lista de Dorival para a lista de Ancelotti, não foi lembrado porque era um cara que estava com menos jogos que os outros na Rússia e todo mundo voando ali em reta final, meio para final de temporada de Europa. Então ele hoje vem para o jogo com um outro comportamento. E aí, claro, tem a qualidade dele, tem a fragilidade, tem um momento já de bloco defensivo do Chile ali também, que eu acho que isso também pode explicar alguma coisa. Mas eu acho que não é sobre o Luiz Henrique ser titular, o Vini ser reserva. Eu acho que é uma questão de opção. O Luiz Henrique hoje ele me lembra muito. Vocês lembram daquele Douglas Costa, da Rússia, da Copa de 18? Sim. Era problema, era machucado, dependia da fase. Só que ele chega numa fase ali da Copa, ele chega perto da Copa, jogando muita bola na seleção do Tite. E ele não era exatamente uma questão ali de se vai ser titular ou não. Mas em todo jogo era um baita de um 12º jogador. O Douglas entra muito bem, se eu não me engano, contra a Bélgica na eliminação. Ele entra muito bem em outros jogos. Chegou um jogo contra a Costa Rica, estava truncado, ia ser um segundo empate. São Petersburgo, ele entra muito bem. Então acho que não é exatamente Luiz Henrique ou Estevam, Savinho por ali, será que o Rafinha vai? Não, eu acho que ganhou mais um por ali. Eu acho que o debate do Vini, do Neymar, do Estevam vai ficar lá para abril, maio, junho. Por enquanto está se recuperando gente que, por exemplo, daqui a pouco pode pintar um Igor Jesus de volta numa seleção e falar, opa, o Igor Jesus, que também, como o Luiz Henrique, era protagonista no final do ano passado na seleção, pode voltar e falar, opa, mais uma opção. Então, assim, a gente está começando a falar de mais opções. A gente sentava aqui no linha de passe pós-seleções para falar de mais problemas. Aquela reta final pós-Copa América do ano passado e a janela de março era uma draga. Era a lista aqui de, ó, não dá, não está funcionando, o jogo por aqui. Agora a gente está começando a falar de problemas. Até a pergunta inicial lá do Felipe para mim aqui no Maracanã, acho que é esse que está começando a virar. E eu queria entender se era só uma questão de ambiente ou de sistema de time, de ver o time em campo. Então acho que o Luiz Henrique ele vai se encaixar nesse papo. Desculpa me alongar, mas só para trazer esse comparativo do Luiz do ano passado, uma figura que a gente teve ali de reta final de ciclo para 2018, que esse tipo de jogador ele surge em 3, 4 meses e chega na Copa, é o que o Bene fala. Aí não é exatamente o trabalho de time. É o cara que está chegando aqui que, cara, 15, 20, 25 minutos ele vai mudar muita coisa para você na Copa do Mundo. Acho que o Luiz Henrique ele está se credenciando por ali. Lembramos que ele já vinha bem na seleção e foi bem de novo. Muito grato a Deus por tudo. Não foram 2 anos fáceis, mas estou de volta leve, sorrindo, feliz e espero poder ajudar muito a seleção. Se você pudesse passar limpo aí esses 2 anos, nesse período você chegou a estar na seleção, esteve na Copa América, em jogos eliminatórios, mas depois as coisas foram por um outro caminho e a gente entende, né, que a parte mental influencia muito no jogo. O que você pode dizer desses 2 anos hoje, quando você termina essa partida, entra no vestiário e olha para trás, como você resume esse período de tanta dificuldade e resiliência também? Cara, como eu disse, eu acho que tenho certeza, foi uma obra completa de Deus na minha vida, porque foi Ele quem escutou meu choro,
quem viu meu medo, né, meu, da minha esposa, e hoje poder estar aliviado novamente, poder ter vencido com a minha verdade, que eu sempre defendi, é muito gratificante para mim, retomar a minha imagem de volta, que eu sempre fui um cara que nunca tive problemas, polêmicas nenhuma fora de campo. Então acho que hoje eu posso poder mostrar novamente para o mundo quem eu sou e jogar leve, jogar feliz e poder ajudar a seleção. Você roubou o gol, hein? Cara, eu falei pra ele, 95% do gol foi dele, mas eu acho que a bola ia bater na trave, né? Eu fui lá só pra conferir. Só pra conferir, é. Tamo junto. Como é que você tá pensando em fazer fisicamente? Oi? Não entendi a pergunta. E esse look aí? Contato a gente não teve assim 100% com ele porque ele estava treinando no grupo, mas estou muito contente de ficar sabendo que ele me elogiou. É um treinador também que é extraordinário, que já ganhou muitas coisas mundiais. Feliz pela atuação de hoje, por ajudar o Brasil. Espero que eu possa continuar assim no dia a dia, trabalhando nos treinos, nos jogos, para que a gente possa trazer o melhor para o Brasil e para o Carlos Ancelotti. Paquetá roubou seu gol? Um pouquinho. Paquetá foi mais. Mas o importante é que foi a vitória do grupo. Temos que seguir assim, com esse empenho, com esse amor pelo Brasil, para que em todos os jogos a gente possa fazer muito bem e sair com a vitória. A sensação do Maraca gritar o teu nome? Para a Copa do Mundo, Luiz Henrique? Acho que é um ponto para ir para a Copa do Mundo depois dessa atuação de hoje? Tenho que trabalhar muito mais ainda, ser quem eu sou, jogar o meu futebol em humildade, com o meu trabalho, para que eu possa carimbar a minha vaga na Copa do Mundo. Então acho que vai ser uma disputa boa e eu tô aqui também para brigar pelo meu espaço. E vou continuar treinando forte, já comecei a temporada bem também no meu clube, consegui pegar uma pré-temporada boa também, então agora é dar sequência e fazer o meu melhor. Charleston, o Neymar postou ali nos seus stories que estava assistindo o jogo, fala da importância dele para você, chegou a mandar mensagem para alguém, pro Marquinhos, pro Casemiro, para você? Não, o Neymar sempre tá mandando mensagem pra gente, né, perguntando como que a gente tá, ainda mais naquele momentos difíceis que eu passei. Ele era um cara que estava próximo também, né, mandando mensagem para ver como é que estava. Então o Neymar é um cara muito importante para nós. Creio que em breve ele estará aí de volta com a gente. No primeiro tempo, e aí eu não vi que o Martinelli estava na minha frente. Acabei esbarrando com ele ali, senti um pouco mal, mas depois fiquei tranquilo. Tomou um sustinho essa situação toda? Não, claro, tomou um susto, né, porque eu não esperava que ele estava ali, mas depois fiquei tranquilo. Como é que você avalia essa partida de hoje, tendo a oportunidade de ser o 9 da seleção, né? O Ancelotti até falou na véspera do jogo com a gente que você, embora no Chelsea fizesse ali um pouco a função de 10, que ele te via como um 9 aqui, ele fez uma opção por um sistema com 4 atacantes. Como é que você se sentiu? Como foi voltar ao Maracanã? Então, eu me senti muito confortável, ele me deixou muito à vontade para jogar. Ele falou que eu não precisava ficar ali fixo. Eu não gosto de jogar assim fixo esperando uma bola, eu gosto de movimentar. Vocês podem ver que no lance do primeiro gol eu estava ali como um 10 e o Rafinha como um 9, então eu me senti muito confortável. E de voltar no Maracanã é sempre muito importante para mim, porque foi onde eu comecei. Eu no trajeto estava ali pensando em tudo que eu já passei desde a época de Fluminense, então foi maravilhoso viver esse momento. João, você e o Estevão estão juntos lá no Chelsea hoje. Eu vi que quando ele fez o gol você foi lá dar um baita abraço nele, como é que foi isso aí? Não, então, o Estevão é esse moleque prodígio que, graças a Deus, nós temos. E hoje fiquei muito feliz por ele, porque eu sei que ele estava meio ansioso para fazer esse gol no Chelsea, acabou não saindo no Chelsea, saiu na seleção brasileira. E a felicidade dele é a minha, porque eu estou podendo acompanhar de perto toda a carreira dele lá fora agora. Então fico muito feliz por ele, acho que é só o primeiro de muitos. Mas ele foi família, ele poderia ter tocado pra você, dar uma cobrada nele, né? Nada, deu uma cobrada, mas faz parte, ele fez o gol. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.